Olá, queridos! Hoje eu venho aqui mais uma vez resolver a lista de exercícios de revisão para vocês. Durante essa resolução, a gente vai discutindo alguns pontos importantes da matéria e claro que se mesmo depois desse vídeo vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem, por favor. Vamos para a primeira questão. Em um local em que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado, uma pessoa eleva um objeto de peso 400 newtons. Então, vamos anotar. Peso igual a 400 newtons. Por meio de uma roldana fixa, conforme mostra a figura, utilizando uma corda que suporta no máximo uma tração de 520 newtons. Então, vamos anotar também tração igual a 520 newtons. Lembrando que peso e tração são forças. A máxima aceleração que a pessoa pode imprimir ao objeto durante a subida, sem que a corda se rompa, é... Então, vamos lá. A questão pede qual é a aceleração máxima de subida do corpo. Então, a aceleração estaria aqui nesse sentido, subindo. Se a gente quer a aceleração para cima, a força resultante sobre esse objeto vai ter que ser na mesma direção e sentido. Então, quer dizer que se a aceleração está para cima, nossa força resultante também é para cima. Tudo bem. Agora, vamos lá. Como que a gente vai descobrir a aceleração desse corpo? Se aqui a gente está lidando com forças, existe uma relação muito forte entre força e aceleração, né? Que é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela diz o seguinte, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, para a gente descobrir a aceleração, a gente tem que saber qual é a massa do corpo e qual é a força resultante sobre o corpo. Vamos lá. Para a gente saber a força resultante sobre esse corpo, a gente tem que estudar quais forças estão agindo sobre ele. Então, eu vou representar aqui, ó, esse pontinho que eu estou fazendo vai ser essa minha caixa, ok? Ele está sendo segurado por uma corda, então quer dizer que tem uma tração aqui para cima, tá bom? Tração, lembrando que a tração sempre puxa o corpo. Então, aqui nesse sentido do fio, existe uma tração. E claro, como essa caixa ela está dentro da Terra, está no planeta Terra, tem um peso, a força peso está agindo sobre ela, né? Que empurra ela para baixo. Então, aqui, empurra ela para baixo não, empurra ela em direção ao centro da Terra. Então, eu tenho aqui a força peso. Ok, eu tenho essas duas forças. Então, eu vou conseguir descobrir minha força resultante. Porque a força resultante ela é justamente a soma ou a diferença dessas duas forças. Então, a gente vai analisar aqui nessa situação qual das duas vai ser. A gente sabe que a força resultante ela é para cima, certo? Então, o que acontece? Aqui nessa situação, para a força resultante ser para cima, quer dizer que a tração ela é maior do que o peso, né? Certo? Então, a gente sabe que a nossa força resultante vai ser igual a tração menos o peso. Por quê? Aqui, como eu tenho dois vetores em sentidos opostos, a minha força resultante vai ser a diferença entre eles dois. Vai ser o que sobra. Vai ser o quanto a mais a tração tem que o peso. Tração menos o peso. O enunciado me disse que a tração são 520 newtons e o peso 400 newtons. Então, minha força resultante vai ser 520 menos 400. Isso vai ser igual a 120 newtons. Show? Então, agora eu já tenho minha força resultante, só falta descobrir a massa. Eu sabendo o peso, eu consigo descobrir a massa do corpo. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Lembra que peso é igual a massa vezes a gravidade. A questão me disse que o peso era 400, a massa é o que eu quero saber, e que a gravidade vale 10 metros por segundo. Então, aqui é 10. Só sobrou quem? A massa.
Esse 10 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, a massa vai ser 400 dividido por 10. Isso vai ser igual a 40 quilogramas. Então, pronto, eu tenho a força resultante, eu tenho a massa, eu consigo descobrir a aceleração. Minha força resultante é 120, a massa 40 quilogramas. Lembrando, né, que para essa equação a força tem que estar em newton e a massa tem que estar em quilogramas. Com isso, a gente descobre uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Vezes a aceleração. Esse 40 está multiplicando, passa pela dividindo. Então, eu sei que a aceleração vai ser 120 dividido por 40. Isso é a mesma coisa que 12 dividido por 4. Isso nos vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do corpo. Aqui, letra E. Queridos, reforçando novamente, todas essas questões que envolvem força, é muito importante que assim que você terminar de ler o enunciado, você comece a fazer o diagrama de forças. Você comece a observar quais forças estão agindo no corpo, para assim a gente descobrir com precisão a força resultante. Vamos lá, número 2. Suponha que uma esfera de aço desça deslizando sem atrito um plano inclinado. Pode-se afirmar corretamente que, em relação ao movimento da esfera, sua aceleração aumenta e sua velocidade diminui. Velocidade aumenta, é constante e sua velocidade aumenta. A velocidade permanece constante. Gente, o que eu acho, né? Que vocês vão olhar essa questão e vão pensar assim, poxa, quando eu coloco uma bolinha numa rampa, vou exemplificar aqui para vocês. A velocidade dela muda. Eu acho que a gente consegue observar que quando ela chega aqui embaixo, a velocidade dela está maior do que quando ela saiu daqui, correto? Então, aqui a velocidade diminui, a gente já pode descartar. A velocidade aumenta? Interessante. Aqui está falando, ó, a aceleração é constante e sua velocidade aumenta. Isso aqui a gente pode analisar. Sua aceleração e velocidade permanecem constantes. Essas aqui, então, essa aqui e essa aqui, a gente já pode eliminar, porque a gente consegue observar que a velocidade dele aumenta. Agora, vamos ver a aceleração. Aqui, numa esfera de aço que está descendo sem atrito um plano inclinado, a gente pode observar, deixa eu fazer um novo desenho. Voltei com um desenho novo. A gente pode analisar aqui que numa esfera que não possui atrito com o chão, né, a única força resultante aqui nesse eixo do movimento, né, no sentido que ela movimenta, é o peso decomposto no eixo X, né, que a gente chama de P de X. Então, a gente sabe aqui que a força resultante vai ser o P de X. Agora, como a gente pode observar essa aceleração? A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. E a gente sabe que P de X é massa vezes a gravidade, vezes o seno desse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo de alfa. Vezes o seno de alfa. Eu tenho massa desse lado, tenho massa desse lado, eu corto. Então, tem que a aceleração vai ser a gravidade vezes o seno de alfa. Gente, vamos prestar atenção numa coisa comigo. A gravidade muda? Não. Esse ângulo aqui muda? Não. Então, essa aceleração é constante. Então, esse corpo, ele tem uma aceleração, então a velocidade muda, e essa aceleração é constante. Então, aqui a que está certa é a letra C. Vamos agora para o número 3. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante. Isso aqui é interessante, ó, velocidade constante, por uma pista de corrida plana. Observe abaixo, a figura abaixo representa a pista vista de cima, destacando 4 trechos, AB, BC, CD e DE. Aqui está a figura que ele falou, né, que está sendo representada. Aí ele pergunta, a força resultante que atua sobre o carro
é maior do que zero nos seguintes trechos. Vamos lá. Ele nos disse que esse carrinho está em velocidade constante, né? A gente sabe que quando um corpo está com velocidade constante, a força resultante sobre ele é igual a zero. Tá, eu vou deixar essa afirmação aqui, mas a gente vai observando, ó. Aqui já começa numa curva, o trecho que a gente tem que observar, né? O trecho DE, ele já está numa curva. O que acontece? Aqui, nessa situação, quando o carro está numa curva, ele tem sempre uma aceleração que aponta para o centro, né? Como ele sempre tem essa aceleração que aponta para o centro, ele tem uma força resultante para o centro. Então, nas curvas, essa força resultante não vai ser zero. Essa força resultante vai ser a força centrípeta. Interessante. Então, quando ele está na curva, ele sempre vai ter uma força resultante que aponta para o centro. Então, a gente já sabe que em DE, ele tem uma força resultante. Show. Aqui, entre C e D, ele está numa reta, né? Então, aqui nesse momento, que ele está com a velocidade constante na reta, não tem curva, não tem aceleração que aponte para o centro, não tem aceleração que aponte para lugar nenhum. Então, aqui nesse trecho, a força resultante dele é zero. Então, vamos anotar aqui, ó, CD, força resultante igual a zero, DE, força resultante igual a força centrípeta. Show! Aqui em CB, a mesma coisa. Aqui CB, ele está fazendo uma curvinha. Se ele está fazendo uma curvinha, tem uma aceleração que aponta para o centro, então tem uma força centrípeta. Então, CB, força resultante, igual a força centrípeta. Aqui, BA, a mesma coisa. Ele está numa reta com velocidade constante, não tem nenhum tipo de aceleração. Então, em BA, a força resultante é igual a zero. Então, vamos lá. Aqui a questão pede: a força resultante que atua sobre o carro é maior do que zero em quais trechos, né? Ele vai ser maior que zero em DE e maior que zero em CB ou BC, né? Aqui a opção tá BC, eu escrevi errado. Então, a gente sabe que quem está certo é a letra B. Vamos lá. Questão 4. Questão 4 tem uma musiquinha aqui muito interessante do Gabriel Pensador. E o enunciado diz o seguinte: os 2 primeiros versos de um trecho da música de Gabriel o Pensador fazem uma correlação entre gravidade e peso. Este astronauta quer ir para o mundo da Lua, em que a gravidade é 6 vezes menor que a gravidade na Terra. Se ele tem 90 quilos em nosso planeta, 90 quilogramas, né, perdão, em nosso planeta, onde a gravidade pode ser considerada 10 metros por segundo, na Lua, seu peso será. Gente, importante lembrar vocês uma coisa, que o peso, né, é a força que age sobre o nosso corpo, que nos atrai para o centro da Terra. O nosso peso, ele pode mudar, porque a gravidade varia em cada planeta, e a gravidade varia até mesmo no planeta Terra, né? Dependendo ali da distância que você está do centro do planeta. Mas a nossa massa, que é a quantidade de matéria que a gente tem, isso nunca muda. Então, a massa desse astronauta na Terra, na Lua, em Vênus, Plutão, vai ser sempre a mesma coisa, mas o peso dele vai mudar, tá bom? Então, vamos lá. A massa é 90 quilogramas. E ele diz aqui, ó, que a gravidade na Lua, vou botar aqui um GL, é 6 vezes menor que a gravidade na Terra. Então, se a gravidade na Terra é 10, na Lua vai ser 10 dividido por 6, né? Metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer saber o peso na Lua. Peso é sempre massa vezes a gravidade. Como a gente quer saber o peso na Lua, vai ser a massa do corpo vezes a gravidade na Lua. Então, o peso dele vai ser, o peso vai ser igual a 90 vezes 10 dividido por 6. Então, isso aqui vai ser igual a 900 dividido por 6
e isso vai ser igual a 150 newtons. Newtons, que é a medida de força. Show! Letra B. Vamos lá, número 5. Um bloco está em repouso sobre uma superfície horizontal. Nessa situação, atuam horizontalmente sobre o bloco uma força F1 de módulo igual a 7 newtons, uma força de atrito entre o bloco e a superfície, né, como representado aqui na figura A, e adicional uma força F2 de módulo 3 newtons, de mesma direção, mas em sentido contrário à força F1. É aplicado no bloco, como na figura 2. Com a atuação das três forças horizontais, força de atrito F1 e F2, e o bloco em repouso, olha que coisa interessante. Ele diz que com essas três forças atuando, o bloco continua em repouso. Vou anotar os dados. F1 valia 7 newtons, F2 3 newtons, e a força de atrito ele não diz. Tá, vamos analisar a situação. Assinale a alternativa que representa corretamente o módulo da força resultante horizontal sobre o bloco. Gente, se o bloco está em repouso, a força resultante tem que ser 0. Então, aqui é a letra B. Só para estender um pouquinho o debate, ó, pensem aqui comigo. Essa força F1 tem 7 newtons. Essa força F2 tem 3 newtons. Se não houvesse atrito, o que ia acontecer? Começa aqui a força maior, esse bloquinho ia acelerar na direção dessa força, né? Ia ser uma força de 4 newtons, né? A força resultante para lá. O resultado ia ser 4 newtons para lá, porque ia ser 7 menos 3. Como esse bloco permaneceu parado, essa força de atrito, então, ela está agindo para lá contra essa força de 7 newtons, porque lembra que o atrito age contra a tendência do movimento. Está agindo para lá com esses 4 newtons de diferença. Então, por isso que essa soma aqui vai ser igual a 0 e a força resultante vai ser 0 e o corpo vai estar em repouso.